Prazer, meu nome é Bruno Matassoli, professor de Química, e hoje eu vou fazer com vocês alguns exercícios sobre diluição e mistura, tá? Revisando o que que vocês já viram nas aulas anteriores. Bom, separei um aqui da UERJ para a gente começar a nossa conversa. Diluição é uma operação muito empregada no nosso dia a dia. Quando, por exemplo, preparamos um refresco a partir de um suco concentrado, seria concentrado, considere 100 ml de determinado suco que a concentração do soluto seja de 0,4 mol por litro. O volume de água em ml que deverá ser acrescentado para que a concentração do soluto caia para 0,04 mols por litro. Tá? Questãozinha de conta, questãozinha tranquilo, o que você tem que entender é o seguinte, nessa questão específica ele já falou que era uma diluição, tá? Mas tem questão que às vezes deixa isso implícito. Diluir algo é adicionar mais solvente. Então a grande ideia é que quando você adiciona mais solvente, você altera a concentração. Então você diminui a concentração, aumenta-se o volume e diminui a concentração. O processo inverso também pode acontecer, tá? A gente usa a mesma regra, só que o processo inverso a gente fala de concentrar algo, que é retirar o solvente, geralmente por evaporação. E aí, como é que a gente faz isso? É o volume diminuindo e a concentração aumentando. São grandezas inversamente proporcionais. Toda vez que cair diluição, você usa esse raciocínio. Veja bem, olha só, concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. Concentração aqui eu botei como C, que a gente usa a concentração de grama por litro. Mas aqui ela pode ser tanto em comum como molar. Então pode ser concentração comum ou você pode substituir por um M. Eu gravo desse jeito porque aí eu gravo assim, ó. Se vi, você fez. Se vi, você fez. Tá? Essa fórmula aqui é que a gente utiliza para diluição como um todo. E aí o que eu pego? Os dados antes e os dados depois. Os dados antes é a concentração de 0,4 mols por litro e o volume 100 ml. Eu preciso converter isso? Sendo sincero, não precisa. Mas você vai encontrar o volume também em ml. Ou seja, a concentração tem que estar na mesma unidade que a outra concentração e o volume tem que estar na mesma unidade que o outro volume. A concentração final eu tenho, que ele chegou até 0,04. O que eu não tenho é o volume final. E aí como é que eu determino o volume final a partir disso? Tá? Continha aqui, o volume final vai ser 0,4 vezes 100 sobre 0,04. Estava multiplicando. Bom, vamos lá. Primeiro, como é que eu posso simplificar essa conversa aqui? Eu posso primeiro, se eu multiplicar, eu vou transformar para cá a casa. Então eu vou simplificar, né? Eu vou cortar esse 4 com esse 4, isso dá 0,1, que dá 10 a menos 1, vezes 10 ao quadrado, sobre, que tem quantas casas? 2? 10 a menos 2. Aí você tem a tendência a fazer isso aqui, ó, mas não é igual, tu não corta isso não, tá? Você passa para cima, na verdade. O volume final vai ser igual a 10 a menos 1, passando para cima, 10 ao quadrado, 10 ao quadrado. Isso dá 4, menos 1, 3, 1000. Entenderam o raciocínio de potência? Eu usei potência, posso usar vírgula, você pode resolver como você quiser. Na verdade, é a escolha do freguês. Eu sempre tento resolver de uma forma diferente. Dessa vez, eu usei as potências para trabalhar. Aí você vem aqui, ó, todo ciente de si, tchucutchá, não dá certo. Sabe por quê? Porque aí você não leu a questão e a questão te pede o volume de água que foi adicionado. Eu tinha 100 ml, eu adicionei uma quantidade para completar 1000. Então, o volume de água, conhecido para os íntimos como H2O, é, na verdade, 1000 menos 100. 900 ml. E aí você pode ir garantido, corta. Questão fácil, só não erra na bobeira. Quando ele pede o volume de algo que foi acrescentado, você não encontra diretamente, você poderia até jogar numa expressão, mas não é legal, tá? Você encontra e você salva essa nota mental que você precisa fazer mais uma conta depois, subtrair para chegar até o volume que é acrescentado, tá? Vamos para uma próxima questão aqui, vou lançar para vocês.
Então, galera, vamos lá. Mais uma questão sobre o assunto de soluções. E agora, nesse caso em específico, é outra questão da UERJ. Uma suspensão de células de animais em meio isotônico adequado apresenta volume igual a 1 litro e concentração total de íons de sódio igual a 3,68 gramas por litro. A esse sistema foram acrescentados 3 litros de água destilada. Após o processo de diluição, a concentração total de íons de sódio em milimols por litro é D. E aí tem as opções. Por que eu escolhi essa opção? Essa opção ela é bastante importante porque, além de tratar de diluição, que a gente já viu na questão anterior, ela também trata um pouco de conversão de unidades. Tá? É bem frequente isso em questões de vestibulares. E a gente vai analisar o seguinte, eu tenho como início uma solução, tem 1 mol por litro, 1 litro, e eu tenho a concentração em gramas por litro. O que ele quer é, após a adição de água, qual será a nova concentração. Só que a nova concentração está em milimols por litro. O que a gente tem que fazer? Duas coisas. Primeiro a gente tem que fazer essa diluição, depois a gente tem que fazer a conversão para mol por litro ou milimol por litro. Você pode fazer essa conversão antes? Poder tu pode. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Então, nesse caso aqui agora, para onde você vai começar, não serve. Se você quiser converter logo isso para depois fazer, ótimo. Eu prefiro dividir assim em etapa, ó. Primeiro passo, vou chegar aqui e faço a minha concentração. Concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final, tá? Eu tenho a concentração inicial de 3,68 gramas por litro e eu tenho o volume inicial de 1 litro. Agora, o que eu tenho também? Depois disso eu tenho concentração final, eu não sei, e o volume final, 3. Não. 3 é o que você acrescentou de água. Então, na verdade, o volume final é 4 litros. Foi? Tá? 4 litros. E aí, então, nessa sacada, para resolver, concentração final vai ser 3,68 dividido por 4. Vamos fazer essa conta aqui. 368 dividido por 4. Esqueço a vírgula para fazer a conta. 3 por 4 não dá. 36 por 4 dá. 36 é quanto por 4? 9. 9 vezes 4, 36. Depois vem o 8. 8 vezes 4, 2. 92. Não tem casa decimal? Então você esquece um pouquinho. Segura aqui essa informação para não falar besteira. 0,92 gramas por litro. Ah, essa é a resposta? Nem tem. Claro que não, porque agora você tem que converter essa informação para mol. E aí, segundo passo. Você pode fazer isso de duas formas. Caso você tenha gravado a conversão, você faz o seguinte, olha só. Molaridade é igual a concentração, né, dividido pela massa molar. Ou, né, o que o pessoal geralmente grava é que a concentração é igual a massa molar vezes a molaridade, né? A concentração em número de mols. Se você fizer assim, você vai chegar a uma resposta. Se você fizer isso, você sabe que a concentração é 0,92. Igual massa molar. De quem eu estou falando? Eu estou falando de que substância? Íon sódio. Sódio tem a sigla, a gente já conhece, Na. Qual é a massa do sódio? Vou na minha tabela. Na tabela eu percebo que a massa do sódio é 23. Então, ó, 23. Ah, mas é íon. Tem elétron. Ele tem elétrons a mais ou a menos. Né? No caso do sódio é menos. Não vai mudar nada na massa. 23. Vezes o que eu quero saber. Molaridade. Passo para o outro lado, dividindo. Tá? Então, a molaridade aqui vai ser igual a 0,92 dividido por 23. Se você pegar 92 e dividir ele por 3, você vai... Por 3 não. Por 23, você vai reparar que esses números são proporcionais. Né? Eu acho, se eu não me engano, para ser mais rápido, é 4 vezes o número. Né? Como é que eu sei disso? Porque eu sei que tem que terminar em 2. E 4 vezes 3 é 12. Ó, vezes 4. Aqui vai dar 12, sobe 1. 4 vezes 2, 8, 9. Bateu. Então, é 4 vezes maior, 0,04.
4 mols por litro. Milimol é uma unidade 1000 vezes menor. Então é só você multiplicar por 1000. 1, 2, 3. 3 casas. Ou 40, andei 3 casas aqui, milimol por litro. Mais uma questão abatida, mais uma questão feita. A gente continua agora, não mais com diluições. Vou lançar uma questão para vocês agora sobre mistura, que é onde complica a nossa conversa, tá? Então, galera, vamos lá. Mais uma questãozinha, agora eu falo sobre mistura com vocês. Mas é um caso bem específico de mistura, para a gente debater. Misturando-se 200 ml de NaCl de concentração 0,8 mol por litro com 300 ml de uma solução de cloreto de potássio de concentração 0,4 mol por litro, quais serão as concentrações dos íons na solução final? Veja bem, por que eu falo de solução dos íons? Porque eu adiciono esses dois sais, tá? Só que eles possuem o mesmo ânion em comum, o cloreto. Vou marcar aqui para vocês, olha, eu tenho o Na, que eu tenho essas informações para o Na. E eu tenho o cloreto de potássio, que eu tenho essas informaçõi para ele, tá? Se eu fizer cada uma separada, você vai reparar o seguinte, ó, NaCl em contato com a água, tá Na+ e Cl-, né? É a dissociação iônica, para quem não lembra. E isso aqui, ó, cloreto de potássio, K+, Cl-. Na solução final, tu vai ter Na+, Cl-, potássio+, Cl-. Então, olha, veja bem, por mais que sejam substâncias diferentes, possuem o mesmo íon em comum. Se a pergunta fosse, como geralmente costuma cair, qual é a concentração das duas substâncias, uma não vai interferir na outra, não ocorre reação. Agora, quando nesse caso eu falo dos íons, eu tenho que prestar atenção na sua dissociação, dissociação iônica, para verificar quais são os íons que estão em comum aqui, ó, tá vendo aqui? Nesse caso aqui. E aí não é tão difícil quanto parece, porque você tem que analisar cada caso. Mas isso só vai funcionar para a gente quando tiver concentração mol por litro. Não dá para fazer a relação de concentração dos íons de forma fácil, né, demora mais tempo, se não tiver em mols por litro. Porque se tiver em gramas, você não consegue fazer uma associação direta. Qual é a associação? A associação de 0,8 mol por litro, no caso do sódio, é a quantidade do sal. Só que essa quantidade, a cada 1 do sal, também tem só 1 de sódio. Então, eu posso afirmar que aqui, ó, na primeira solução, a concentração de sódio era 0,8, igual a do sal. E a do cloreto, 0,8. Assim como eu posso afirmar que no caso da segunda solução, aqui é 0,4. Aqui também é 0,4 e 0,4. Tá? Isso vai ser muito importante. Dica, não é o caso da questão, aí eu nem complicaria a questão para não ter problema, mas se você tivesse um sal onde, por exemplo, tivesse 2 cloretos na sua dissociação, né, ou 3 cloretos, o que for, você tem que reparar que você vai botar um 3 no coeficiente daqui da frente, então tem 3 vezes mais sua concentração. Né? Uma mão tem 5 dedos, 2 mãos tem 10 dedos. Né? Se eu não tiver nenhum dedo a menos ou a mais, é a mesma ideia. Tá? Pensando nisso, como é que você vai trabalhar? Você vai trabalhar para cada um deles. Quer ver? Quando eu falo se eu calcular só a do sódio, eu adicionando cloreto de potássio, vai mudar no sódio? Não. Então, eu adicionar cloreto de potássio na solução 1, para o sódio, tanto fez como tanto faz. Vai servir como um caso de diluição para ele. Porque você adicionou outros componentes que não vão interferir na sua quantidade. Você só diluiu ele. Então, para o sódio, você vai fazer o quê? No caso do sódio, você vai fazer um cálculo de diluição. Molaridade inicial, molaridade final, volume final. Molaridade inicial dele, 0,8. Volume inicial dele, 200 ml. Molaridade final, não sei, eu quero descobrir, caramba. Volume final
É o somatório, é 500 ml. E aí, ó, vamos lá. Molaridade final vai ser 0,8 vezes 200 dividido por 500. Organizei minha conta aqui para vocês. Então, nessa conta, corta, 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 corta. Tenho 2 e tenho 5 embaixo. Cara, vamos lá. Dividir por 5 também não é difícil, mas vamos aqui, ó. Isso vai dar 1,6 dividido por 5. Dica, quando tem 5 embaixo, faça uma coisa muito rápida para resolver a conta. Olha a dica, preste atenção. Não é 5? Multiplica por 2. Por quê? Porque tu vira a base 10. Aqui vai virar 16 vezes 2. Isso dá 32, né? Então dá 3,2. Resposta, concentração final, 0,32 mols por litro. Tu diluiu o sódio? Diluiu, era 0,8, foi para 0,32. Mesma coisa no caso do potássio. No caso do potássio, vai usar MiFi, VI, quer dizer, molaridade final, volume final. A tua conta vai seguir o mesmo raciocínio, porque a primeira solução não interfere, no caso do potássio, na segunda. E aí, como é que você vai resolver isso? 0,4, que é o volume da segunda, que é a concentração da segunda, vezes o volume da segunda, que é 300. Não tinha fácil, né? É a molaridade final vezes 500, que é o volume final da nossa conversa. Ó, molaridade final vai ser igual a... Vamos pensar aqui, organizar 0,4 vezes 300 dividido por 500. Dividido por 500. Deixa eu sair da frente para mostrar essa visão desse quadrilítero. Olha para cá, tchucu-tchá, cortei, tá? 3 vezes 4, ainda até onde eu sei é 12, então dá 1,2 vezes 5. Vezes 5 faz aquela dica que eu ensinei para vocês, multiplica por 2 para facilitar a nossa vida. Isso vai dar 2,4 sobre 10. Base 10 é só andar com a vírgula. Molaridade final para esse cara vai ser 0,24 mols por litro. Ocorreu uma diluição? Claro, porque é 0,4. Foi para 0,24, tá? Para cada um deles. Mas, Bruno, e agora para o cloro? Ó céus, quem poderá me ajudar? Então, no caso do cloro não tem problema não. No caso do cloro, calma que eu estava fazendo assim. No caso do cloro, a gente só tem que prestar atenção porque agora o cloro está presente nas duas soluções. Aí eu uso mistura. Não é diluição, é mistura. Então eu vou fazer o seguinte, ó. No caso do cloro menos, tu vai fazer o seguinte. Tu vai molaridade do primeiro vezes o volume do primeiro mais molaridade do segundo vezes o volume do segundo. Porque é uma mistura, certo? Você tem cloro aqui e cloro aqui. Entendeu? Cloro. Olha só, é a molaridade final vezes volume final. Coletando os dados igual a gente fez antes. Olha para cá. Molaridade do primeiro, 0,8. Vezes o volume do primeiro, 200. Molaridade do segundo, 0,4. 300. Molaridade final? Não sei, se eu soubesse não fazia conta. Volume final, 500. Agora a gente resolve isso aqui, ó. 0,8 vezes 200, isso daria 1,6 com 2 zeros, 160. Mais 0,4 vezes 300 daria 1,2, dá 120. Molaridade final vezes 500. Vou jogar a minha conta, estou na frente de vocês, deixando esse multicolor aqui bonitinho, vou deixar a conta aqui, ó, vou continuar a conta aqui.
molaridade final vai ser igual. O que eu tenho que fazer? Tem que somar esses dois e dividir por 500. 160 com 120 dá 280. 280 dividido por 500. Não é? 280 dividido por 500. Molaridade final vai ser igual. Corta, corta. Não tenho para onde correr, e aí eu vou fazer a mesma coisa que eu ensinei para vocês antes. Por 5 eu multiplicava por 2, e por 50 eu multiplico por 2 também. Por quê? Porque vira 100 embaixo. Eu não gosto de fazer conta. Né? Eu não gosto de fazer conta, né? Contradição aqui. 28 vezes 2, isso vai dar 40, dá 56, tá? 56. Molaridade final, se vocês pegaram, 56 sobre 100, até onde eu sei, 0,56 mols por litro. Cara, veja bem, eu fiz conta para caramba aqui porque eu pedi dos 3. Não necessariamente a questão vai te pedir dos 3. É porque eram 3 íons, eu fiz para cada um dos casos. E aí depende do que a questão está pedindo. Se a questão pede só qual a concentração de cloreto, ótimo. Todas as espécies que foram adicionadas têm cloreto. Se uma não tem, tu ignora ela. Você só considera ela para o volume. Igual aqui, ó, eu ignorei a segunda solução, porque ela não tinha sódio. Eu ignorei a primeira solução porque não tinha potássio. E aí eu respondo aqui, ó. Para fechar essa questão, eu respondo aqui, ó. O que eu respondo? Eu respondo que a concentração de cada uma delas foi listada. Não vou escrever de novo porque está aqui, ó. Vou botar bonitinho. Aqui é a de sódio. Aqui é a de potássio. E aqui é a de cloro. Essas sofreram diluição e essa, se tu reparar, ela não sofreu diluição. Ela está entre os dois valores. Que dois valores? Entre 0,8 e 0,4. Não é o meio entre as duas porque eu não tinha quantidades iguais. Mas é um valor entre os dois porque eu fiz uma mistura. Foi. Próxima questão agora para a gente encerrar esse ciclo de questões. Eu vou falar sobre uma questão de ácido e base. Tá? Bom, gente, para fechar nosso leque de exercícios, eu peguei uma aqui agora de mistura que ocorra a reação química, tá? Questãozinha 4 da UF. O fenômeno da chuva ácida acontece quando existem poluentes derivados de óxidos de nitrogênio e de enxofre, misturados a gotículas de água que formam as nuvens, tá? Nós estamos falando dos óxidos ácidos, não sei se vocês lembram disso lá de funções inorgânicas, né? A óxidos ácidos, ou chamados de anidridos, em contato com água geram os ácidos. Dentre os sérios problemas que podem acontecer em decorrência dessa poluição, essa é a ação dos ácidos sobre a sua estrutura de ferro, cimento, mármore, etc. Uma das reações que representa essa ação é... Aqui eu tenho a reação, ó, vou destacar a reação, que esta reação aqui é importante. Ó, marquei a reação que me interessa. E isso aqui é um texto sobre a chuva ácida. Para a questão vai ajudar? Sendo sincero, não. Vamos para cá. O volume de H2SO4 a 0,5 m, esse m aqui, ó, significa mol por litro, tá? A questão antiga da UF está nessa linguagem, mas hoje em dia a gente não utiliza mais esse m, é mol por litro, tá? Quando você estiver fazendo questões de vestibulares para treinar, pode ver esse m aqui, mas hoje em dia não é mais comum, não. Que pode reagir com 25 gramas de carbonato de cálcio pela reação E. Então, peraí, que eu cortei no meio e ficou difícil. Eu quero saber o volume desse cara, que eu já sei a concentração, que vai reagir com o carbonato de cálcio. Vamos marcar aqui, ó. Carbonato de cálcio, prazer, tá aqui. O ácido sulfúrico, tá aqui. Primeira coisa que você vai reparar é que existe uma proporção, ó. 1 mol de CO3 reage com 1 mol de H2SO4. Isso aqui é importante, tá? Eu estou relacionando as duas, é igual uma estequiometria. Questão
questão de mistura você sempre pode resolver. Se for ácido e base, existem até as fórmulas existentes, mas você pode fazer usando também estequiometria. Você relaciona as duas substâncias, ou em massa ou em número de mols. O volume tu não relaciona não. Ó, neste caso aqui, você vai fazer o seguinte. O que eu tenho da questão? Eu não tenho nada sobre o ácido sulfúrico, eu tenho a molaridade, que é diferente do número de mols. Eu tenho a massa do carbonato. Vou botar a massa aqui embaixo, ó, 25 gramas de CaCO3. Vou me gerar uma quantidade de mols, ou melhor, preciso de uma quantidade de mols de SO4. Ou seja, eu posso relacionar o consumo de carbonato de cálcio com o consumo de ácido sulfúrico, tá? 1 mol para 1 mol, aqui é 25 gramas. Então, na verdade, eu preciso converter esse carinha aqui para valores em massa. Aí lembra sempre, se eu estou em mol e eu quero converter para massa, eu uso a massa molar. Tabelinha periódica, se a gente pegar aqui agora, ó, massa desse cara vai ser 40 mais 12, porque a massa do carbono é 12, a massa do oxigênio é 16. Se é 16, 16 vezes 3, 16 vezes 3, dá 30, vamos lá, peraí que eu buguei já, 16 vezes 3, 3 vezes 6 dá 8, certo? Dá 18, 3 dá 48, viu? Rapidinho a gente fez, 48. Totalizando aqui, 60 com 40, 100. Que bonitinho, 100. É. Então, em vez de falar 1 mol, apago aqui, 100 gramas. Mais bonitinho, que é a mesma coisa que 1 mol. Faço a minha conta. Daqui para cá eu dividi por 4. X é igual a 1/4, né? Daqui para cá eu dividi por 4. Daqui para cá eu também divido por 4. Então isso aqui vai dar 1/4 de mol. Ou, se você quiser, 0,25 mols. Cheguei à minha resposta? Nem tem, que bom. Porque não é a resposta da questão. O que a gente vai ter que fazer aqui agora é o seguinte, ó, presta atenção. O que eu tenho que fazer aqui agora para terminar é que eu sei o número de mols e eu sei a concentração. O que ele quer é o volume. Molaridade, primeiro passo, determinar o número de mols. Segundo passo, eu pego agora e faço o quê? A molaridade é igual ao número de mols sobre volume. Aí se mata, ó. Molaridade, 0,5. Número de mols, 0,25. Volume, não sei. Se eu soubesse, não precisava resolver a questão. Tá? O que eu faço aqui? Ó, volume para esse lado, molaridade para baixo. Volume vai ser igual a 0,25 dividido por 0,5. Isso vai dar, né, aqui você sempre tem a metade do valor. Então, isso vai ser igual a 0,5. Né? Isso, 0,5 litros. Matei a questão, 0,5 litros é o volume para conseguir fazer isso. Questãozinha, quando você tem uma mistura, você primeiro separa. Você vai ter, se você tiver uma mistura que reage, e aí você precisa de alguma informação, primeiro você pega de quem reagiu, né, com as informações de uma das substâncias. E você vai obter em cima de outra. Como é que você pode relacionar as duas? Você relaciona as duas substâncias por estequiometria, caso tenha dúvidas. Sempre relaciona em número de mols, ou, nesse caso, você pode relacionar em massa. Fiz isso aqui, e aí depois eu fui para cá, para calcular realmente o que eu queria, que é 0,5. Tá bom? Fechamos isso. Bom, com isso a gente fecha as soluções, cai dentro dos exercícios para ter mais dúvidas em relação a isso, mas eu acho que a gente conseguiu focar nos principais casos, tá? Beijão, abraço forte para vocês e até a próxima.